Dia, você que está sintonizado nesta manhã mais uma vez, estamos juntos aqui para mais um estudo nesta manhã de sábado, hoje dia 12 de abril de 2025. Alegria poder estar com você mais uma vez para juntos aqui estudar a palavra de Deus. Você que nos assiste agora, posteriormente, é muito bem-vindo também. Queremos sempre lembrar que o Café Teológico, com muita alegria, sempre está aos sábados aqui para estudar com você de uma forma interativa mais um estudo na Palavra de Deus. Você senta aí, pega o seu café, pega a sua Bíblia, vamos juntos estudar mais um pouco? Meu café já está aqui preparado e o seu? Já tomou café hoje? Ainda não? Vamos juntos então, hoje muito especial. Lembrando e comemorando 5 anos da nossa Web Rádio Pense Nisso, que foi no último dia 10. Tivemos aí o aniversário. A Web Rádio Pense Nisso foi criada lá na pandemia, no dia 10 de abril de 2020. E nós lembramos que foi criado porque não havia muita possibilidade de nós estarmos em nossos cultos. Foi pedido que se fechasse as portas devido ao coronavírus. Então, nós queremos lembrar do passado e, sem dúvida, agradecer, porque Deus esteve conosco abençoando para que hoje pudéssemos estar aqui. E criamos a Web Rádio Pense Nisso para que você pudesse receber a palavra de Deus na sua casa, através da música, mensagem, oração, cultos, estudos. E aqui estamos já há 5 anos levando a boa notícia, ou a melhor notícia. Deus salvou o seu povo para tantos que já estão conosco. Queremos muito agradecer você que sempre sintoniza a nossa web rádio, você que está com um aplicativo em seu celular, no seu smartphone, iPhone, na sua web TV, na sua Smart TV, como você quiser e sempre puder, você tem a opção de ter a melhor sintonia, a sintonia da Palavra de Deus no conforto do seu lar. E queremos com muita alegria saudar aqueles que estão conosco nesta manhã. Já cumprimento quem está na nossa web rádio nos ouvindo, tem uns ouvintes aqui em Canguçu e também lá em Pelotas. Abraço aos nossos ouvintes que estão sintonizados nesta manhã. Também você que nos assiste aqui através da nossa live nesta manhã, aqui através do Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Com alegria quero saudar a Nara Beatriz, está conosco. Bom dia a todos os irmãos na fé, bom dia para você, Nara. E hoje a promoção é a seguinte, você viu que temos promoção hoje, promoção e sorteio. O sorteio não vai ser hoje, para dar oportunidade para você que nos assiste posteriormente também participar. O sorteio vai ser terça-feira, mas como é que vai funcionar? Para você que nos assiste agora, é só curtir, compartilhar e marcar 3 amigos lá nos comentários. Bem simples, prático, você vai concorrer a uma assinatura da revista Pense Nisso, alusivo ao aniversário da nossa Web Rádio Pense Nisso, que completou no último dia 10, então, seus 5 anos. Queremos muito agradecer sempre a sua audiência, quem está conosco. Então, você que já é assinante, participe também, você pode ganhar a assinatura e presentear para quem você quiser, destinar, enfim, se você ganhar a assinatura da revista, você pode só passar o endereço para onde você quer que seja entregue a assinatura. A assinatura vale 4 revistas no decorrer de um ano, que hoje você vai estar concorrendo. Caso você curta, compartilhe e marque 3 amigos nesta live aqui, certo? Então não perca, participe, aproveite. Você pode participar também depois, quem está conosco posteriormente, pode participar também, valendo até terça-feira, terça de meio-dia, depois do meio-dia vamos fazer o sorteio daqueles que participaram então. Lembrando mais uma vez, você curta, compartilhe, marca 3 amigos nesta live aqui e você vai estar concorrendo a uma assinatura da revista Pense Nisso, alusivo aos 5 anos da nossa Web Rádio Pense Nisso. Participe, já vai fazendo aí para você. Eu vou compartilhar aqui, como é de costume, a gente sempre compartilha com os nossos amigos, no nosso feed. Você faz isso agora, através do seu Facebook, apenas compartilhe com os seus amigos, com a sua igreja, com aqueles que estão te seguindo na sua rede social. E já vai deixando seus comentários aí também, quero abraçar e cumprimentar aqueles que estão conosco. Hoje vamos estudar o Salmo de número 50. Vai abrindo a sua Bíblia aí. Salmo de número 50. Queremos muito agradecer a você que sempre está conosco então. Quero compartilha aí na sua rede social mais um estudo. Já estamos hoje então completando
a terça parte dos Salmos. Hoje vamos no número 50, estudando com você. E temos mais 100 Salmos ainda para estudarmos. Os Salmos que são o livro do canto do povo do Antigo Testamento. Ok? Compartilhando aqui na minha rede social, no Facebook. E você, já tomou café hoje? Ainda não? Pega o seu café e vamos sentar junto, tomar um café de qualidade. Esse programa que mais uma vez tem oferecimento do Frutinício Café. Conheça café lá do Espírito Santo, café artesanal, café de qualidade, puro, 100% arábica para você. Basta você fazer seu pedido, pode ser direto comigo, pode ser lá na loja da Pensinício, que é o pensinicioteológico.com/loja, ou até mesmo pelo Instagram do Frutinício. Faça o seu pedido, vamos entregar para você. Temos café moído, temos café em grãos, ainda tem a promoção lá, valendo de R$ 24,90 o pacote, promoção especial para você fazer o seu pedido e vamos entregar onde você estiver, tá bem? Não deixe de participar também e experimentar esse café, porque além de ser um produto especial, de qualidade artesanal e puro, é puro mesmo, eu conheço de onde é a fonte, você vai estar também colaborando com a Igreja Perseguida. Conheça o portal, a instituição Portas Abertas, que internacionalmente está sempre colaborando com os trabalhos em prol da Igreja Perseguida. Vale a pena você também se juntar a nós através da aquisição do café, certo? Então vamos lá, cumprimentando também quem está conosco. Vanderlé Soares, bom dia. Ed Cláudio Schwartz, bom dia. Delaine Marques, bom dia para você também. Maria André Soares, bom dia. Neiva Helvig, bom dia para você. Muito bom tê-los aqui nesta manhã. Vamos estudar hoje o Salmo 50, então. Salmo 50, que temos a grande oportunidade de juntos meditar nesse salmo mais uma vez. Então, você que chegou agora, ou depois que a live iniciou, a promoção de hoje é a seguinte: ao você curtir, compartilhar e marcar nos comentários 3 amigos, você vai estar concorrendo a uma assinatura da revista Pense Nisso. Se você já é assinante, participe da mesma forma, para que você possa destinar para alguém que não tem assinatura. A gente vai entregar onde quer que esteja. Então, vale a pena você participar. Sorteio é terça-feira, mas você tem que fazer isso aí. A gente vai ver quem vai curtir, compartilhar e marcar 3 amigos. Simples, rápido e pontual. Precisa fazer isso até terça-feira, certo? Então fica aí o incentivo para você. Eu quero lembrar da nossa revista, a revista Pense Nisso, que sempre está encantando o povo de Deus. Chegando aí mais uma edição. Qual edição? Nós temos a edição 33ª chegando aí, essa revista que está encantando o povo de Deus já 8 anos. A nossa web rádio completou dia 10, 5 anos, a revista, carro-chefe da Pense Nisso, 8 anos agora em maio ela comemora, olha só. E já estamos na 33ª edição sendo preparada para você que já é assinante, você que não é ainda, não perca tempo. Lá no site pensinicioteológica.com/loja adquire ou diretamente comigo, ou você pode chamar-nos em qualquer rede social na qual nós estamos, seja lá no WhatsApp, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, como você quiser. Nós queremos também sempre lembrar e saudar a você que está conosco e agradecer você especialmente que assina Pense Nisso. Abraço também Reginalda, Duarte Miller, bom dia o Everton Silva, bom dia também. Vamos lá então, seguindo com o nosso programa, eu quero incentivar você para que abra sua Bíblia, Salmo 50. Hoje o Salmo é uma palavra poderosa do coração de Deus ao seu coração no dia de hoje, em que agora nós iniciamos uma nova fase, ou poderíamos dizer uma nova sequência do saltério. A partir do Salmo 50 hoje você vai observar que é um outro autor que escreve a partir de então. Você observou que antes tínhamos os Salmos de Davi, depois veio os Salmos dos grupos de Corá, e a partir de agora é o Salmo de Asaf. Quem foi Asaf? É importante a gente também, antes de iniciarmos o Salmo, lembrar. Asaf, ele foi alguém que estava junto sempre, operando rituais exteriores da religião. Veja só, ele fazia o quê? Asaf era alguém que aparece em vários
títulos dos salmos, e acontece que este era um dos músicos de Davi. O que ele fazia? Ele era um poeta, músico, e não somente compunha salmos, hinos, mas também tocava nos cultos de adoração no templo do rei Davi. E isso é importante você saber também, que é ele que escreve esse salmo em sua sabedoria. E é um salmo interessante porque ele nos convida a olhar para nosso culto, a nossa adoração, e de fato perguntar a nós mesmos se a nossa adoração é em espírito e em verdade, ou é apenas da boca para fora. É sobre isso que nós vamos falar então no dia de hoje. Que adoração é essa? O salmista ele vai fazer várias perguntas a partir do coração de Deus, que Deus de fato espera de nós sacrifícios de gratidão. Temos também conosco Ed Krause Schwartz, bom dia, Rosane, Nara e Deiane, ela já marcou aí 3, tem que marcar os amigos, tá? marca os amigos, senão não vai estar valendo, tá bem? Tem que marcar @ e aí o nome da pessoa para participar da promoção. Lembrando mais uma vez, curtir, compartilhar e marcar 3 amigos. Para marcar os amigos, você clica em @ e o nome da pessoa, que aí ele puxa, o próprio Facebook puxa o amigo seu, certo? Então não deixe de participar para concorrer terça-feira, o sorteio daqueles que estiverem participando. Temos conosco também Martim Veig, temos também a Darli Pribe, bom dia e bom final de semana, obrigado para você também. Vamos lá então, iniciando o Salmo número 50, versículo 1. Asaf escreve assim: Deus, o Senhor, Deus fala, Ele chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Quando o salmista ele inicia o salmo desta forma, nós podemos fazer uma ligação com aquilo que o próprio Jesus, sempre quando ia pronunciar algo de extrema importância, Jesus repetia a seguinte expressão: em verdade vos digo isso, ou aquilo, enfim, seja lá o que Jesus muitas vezes sempre pronunciava, em verdade vos digo. 2 vezes a expressão em verdade vos digo significa que Jesus estava querendo enfatizar alguma coisa. O salmista aqui, nesse versículo 1, ele também inicia dizendo assim, Deus, o Senhor, Deus fala, e todos os moradores da terra, de um lado da terra ao outro. A ênfase não está no salmista, a ênfase não está em nós, a ênfase não está em um ser humano. Quando o salmista assim se expressa nesse versículo 1, ele está dizendo assim, presta atenção que Deus vai falar agora. Em outras palavras é isso. O Senhor, Deus fala, e todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Ou seja, esse salmo não é para uma pessoa específica, não está querendo exaltar alguém, e muito menos destacar obras humanas, mas está chamando a atenção para aquilo que Deus deseja que venhamos a fazer, certo? Versículo 2, então. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. Ele segue dizendo, o nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem à sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Observe que o salmista ele busca recursos naturais para que nós entendamos, mesmo que de uma forma poética, aquilo que Deus vai fazer. Ele vai falar. E quando Deus fala, a natureza, ela, podemos dizer, clama. E se a gente voltar para o versículo 2, você entende assim, Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. Isso porque a gente falou isso até no último encontro, quem estava conosco aqui observando, o Salmo 49 e alguns outros salmos também, sempre destaca que Jerusalém é o local onde o povo de Israel ia para a adoração, pois lá havia o templo, onde as pessoas tinham a certeza, assim como Deus mandou construir o templo de Jerusalém e prometeu a eles que lá Deus estava presente, pois era ali que Deus iria falar
ao seu povo. Então, Jerusalém, ela não somente era uma cidade que tinha toda uma pompa, por ser uma cidade construída, assim como Deus o quis, mas sim porque lá tinha o templo onde Deus falava ao seu povo. Então, você percebe que aqui há até mesmo vamos dizer, uma veneração, não por uma cidade, muito menos por um templo, mas por aquilo que Deus é e fala ao seu povo. E isso muitas vezes, eu sempre digo, tem se perdido no decorrer da história, quando as pessoas não somente tiram tempo para ouvir Deus, mas até mesmo, às vezes, perde-se um pouco da reverência para o local onde a palavra de Deus é pregada. E, infelizmente, no corre-corre da vida, isso tem se perdido, não somente em nossa denominação, mas em muitas denominações cristãs, porque se parece que a adoração a Deus, sim, ela pode ser feita em qualquer lugar, mas o local de culto, ele é um local santo, ele é um local sagrado, que precisa ter cuidados especiais, ele precisa sim ter até mesmo reverência para com aquele local. Não veneração, mas sim reverência para com aquele local, assim como o povo de Israel nos ensina, que diz lá, Deus brilha lá de Jerusalém, ou seja, lá Deus fala ao nosso coração, a cidade de perfeita beleza. As pessoas gostavam de Jerusalém porque lá estava Deus para falar. Pergunta que eu poderia fazer para você é, vamos lá, o seu local de culto, a sua congregação, é um local agradável, prazeroso, bom de estar? Você sente-se ali acolhido? Sente-se ali na presença de Deus? E a resposta você mesmo precisa dar. Agora, os textos seguem dizendo então, no versículo 3, que Deus está chegando para falar. E quando ele chega, aqui ele chega não chega em silêncio, diz o salmista, ele chega com um fogo destruidor que vem para falar. Claro que o próprio salmista está usando de uma linguagem poética, mas o que nos faz lembrar disso? Elias, quando buscou Deus em lugares que talvez ele achava que estava, Deus não estava no redemoinho, Deus não estava no vento forte, enfim, mas Deus estava numa brisa suave que falou ao seu coração naquele momento. Quem conhece a história de Elias vai lembrar desse episódio. Deus sempre usa recursos naturais, muitas vezes, para falar e aparecer. A gente vê isso no decorrer da Bíblia. Quando Deus falou com Moisés, Deus usou a sarça ardente. Lá estava Deus. E Deus, quando fala, ele pode usar coisas naturais? Pode. Mas nós sabemos pela palavra que Deus, ele fala a nós em sua palavra. E ela basta para nós. Como dizia Lutero, nós não precisamos de sonhos, de revelações, de qualquer outra coisa para ouvir Deus falando. Nós não precisamos disso, por mais que ele possa usar isso. Não é que ele não use, ele pode usar. Mas o que está acontecendo aqui? Deus deu e deixou escrito algo que falasse ao nosso coração. Por isso que quando a palavra do Senhor nos é pregada, ela sempre precisa ser aceita com alegria, com devoção, com reverência, porque ali Deus está falando a nós. Mesmo que ele pode usar fogo destruidor, enfim, para chamar a atenção do seu povo. E por que o salmista está usando essa expressão? Porque é nessa figura de linguagem que o próprio salmista está querendo chamar a atenção daquele povo que estava adorando a Deus, não em espírito e em verdade, mas sim de uma forma hipócrita, de uma forma que as pessoas estavam apenas cumprindo seus deveres religiosos. Versículo 4, Deus chama o céu e a terra como testemunhas para assistir o julgamento do seu povo. Então, Deus faz barulho, usa recursos naturais, como um fogo destruidor, para julgar se a adoração daquele povo está de acordo com a sua vontade. E aí ele usa o quê? Os céus e a terra como testemunhas para assistir o julgamento do seu povo.
E ele segue dizendo, versículo 5, ele diz, reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e como sinal ofereçam um sacrifício. Aí começou o julgamento. Se a adoração de fato é pautada na aliança que Deus fez com o seu povo. Nós sabemos no Antigo Testamento a aliança estava firmada na lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. A partir da obra de Jesus, que foi e fez o perfeito cumprimento da lei, a aliança que temos hoje com Deus está na pessoa de Jesus. Então esse salmo ele fala muito para nós hoje. Reúnam aqueles que são fiéis e que fizeram uma aliança comigo. Em outras palavras, poderíamos dizer, reúnem o povo cristão, aqueles que têm uma aliança com Deus na pessoa de Jesus, e como sinal ofereçam sacrifício. Qual o sacrifício que nós vamos oferecer a Deus? E se trazemos para o contexto do Novo Testamento, você sabe que o melhor sacrifício, o próprio Deus aqui vai dizer, lá no versículo 14, que a gratidão de vocês seja o seu sacrifício. Então, no Antigo Testamento, o povo era chamado a oferecer sacrifícios, sacrifício de animais, até mesmo de alimentos, assim como eles faziam, isso tudo apontava para um sacrifício perfeito, pleno e duradouro, que é a obra de Jesus Cristo. Mas esses sacrifícios eles não passavam simplesmente de rituais religiosos que eram feitos meramente para cumprir seus deveres religiosos. E aí por isso que Deus vem agora para julgar. Julgar o povo, porque esse sacrifício Deus não estava querendo. Isso não estava valendo nada. E aí ele segue dizendo, os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. O que Deus está julgando aqui? Se a adoração está vindo do coração. Até rimou. Então, se a adoração está vindo do coração. Muito importante que você saiba isso. Mais uma vez, eu agradeço você que está comentando aí. Temos aí um abraço também a Vilma Vergara, bom dia. A promoção é a seguinte, completando a promoção de aniversário da nossa Web Rádio Pense Nisso. Quero mais uma vez ressaltar aqui. Temos, então você curta, compartilhe e marca 3 amigos. Marcar com arroba, nome da pessoa. Se não marcar com arroba, não está valendo, tá, gente? Então é importante sempre lembrar isso. Arroba, marca a pessoa e aí você vai compartilhar, certo? Não deixe de fazer isso para que você também possa concorrer. Terça-feira a gente faz o sorteio de uma assinatura da revista Pense Nisso. Você vai receber, se você ainda não é assinante, 4 revistas no decorrer de um ano da nossa revista, que é o carro-chefe aqui da rede Pense Nisso de comunicação. Tá? Alusivo aos 5 anos da nossa web rádio Pense Nisso. Não deixe de fazer isso, precisa marcar com arroba o nome da pessoa, senão o próprio Face não busca e notifica aquela pessoa. É isso aí, vamos lá então seguindo. Nós estamos estudando o Salmo 50 neste café teológico de hoje, Salmo de Asaf. Vamos para o versículo 7. Deus está julgando o povo, se de fato a sua adoração é espírito e em verdade. Que naquele tempo não estava mais acontecendo. Vamos lá então. Deus diz, escute meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você. Povo de Israel, eu sou o seu Deus. Então Deus aqui se apresenta como uma testemunha contra o seu povo. Olha só, quando Deus chama escute, Ele está chamando a atenção e diz assim, para tudo que você está fazendo, que nada daquilo que você está fazendo é conforme a minha vontade. Por que Deus é testemunha contra? Não é testemunha a favor. Ele é contra porque Deus está vendo se a adoração daquele povo estava coerente com a sua vontade. E a gente sabe que não somente o Salmo 50, mas outras passagens também têm essa mesma temática. Quando o povo cai numa mesma ladainha e a adoração não é em espírito e em verdade. Infelizmente, tem muita gente hoje cometendo esse mesmo equívoco, indo para o culto, frequentando a igreja, às vezes semanalmente, mas simplesmente para cumprir seus deveres religiosos. Estão lá só para aparentar. Isso é uma adoração hipócrita que Deus condena aqui.
Você precisa sim, esta adoração, como o próprio Jesus diz, ela precisa ser em espírito e em verdade. Ou seja, ela tem que ser de coração, não pode ser de forma hipócrita. E essa nossa adoração, ela começa assim lá no culto, ela se estende no dia a dia. Não podemos separar, eu estou lá no culto, adoro a Deus, e lá fora não parece que nem é cristão, parece que nem vive mais a fé. E infelizmente tem acontecido muito isso em nosso meio. Em todas as denominações cristãs, quando a adoração ela é dentro de quatro paredes e na vida diária, parece que as pessoas não creem em Deus, não vivem conforme a vontade de Deus e por aí vai. E a gente sabe que isso, no decorrer da história, sempre esse problema aconteceu e as pessoas estavam cometendo isso e ainda estão, por isso que esse salmo ele é tão atual para a nossa vida no dia de hoje. Deus está apontando o dedo e dizendo assim, eu vou testemunhar contra vocês, eu sou Deus, o seu Deus. Versículo 8, não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre trazem, ou seja, tudo bem, eu pedi oferta, sacrifício, vocês estão trazendo, quanto a isso, beleza, Deus está dizendo. Agora, versículo 9, no entanto, eu não preciso de touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Deus está dizendo que isso tudo já é meu. Olha só o que ele diz, pois os animais da floresta são meus, também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros, os montes e tudo que vive nos campos. Ou seja, você acha que você está dando uma coisa para mim? Deus está dizendo. Não, isso já é meu. Por que você está fazendo demais? Você está apenas devolvendo aquilo que já é meu. Então, isso não tem nada demais. Apenas é uma questão pedagógica ali, para que você entenda que nada é seu. Deus está dizendo isso. Então você vai devolver apenas. Isso é o nosso ofertar também. Muitas pessoas são tão mesquinhas, mão fechada, no ofertar, eles acham que estão dando muita coisa para Deus. Bulufas, estão apenas devolvendo aquilo que já é do Senhor. Então, assim como Deus dá, Ele pode tirar. Se você é mesquinho no seu ofertar, lembre-se, Ele pode tirar até tudo que você tem. Enfim, observe sempre isso na sua vida diária. E os textos seguem dizendo, se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que neles há, diz Deus, tudo. Por acaso preciso comer carne de touros e beber sangue de bodes? Deus pergunta. Por acaso... Repetindo o versículo, por acaso precisa então comer carne de touros e beber sangue de bodes? Aí o versículo 14 nos responde aquilo que Deus esperava do povo. E Ele espera ainda hoje de nós também. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que ofereçam a Deus e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Gratidão. Palavra tão famosa nos dias atuais. A gratidão é algo que até mesmo conhecimento popular tem usado, tem falado, tem pesquisado, e ela muda vidas. E não somente uma gratidão falsa, de boca para fora, mas a gratidão de reconhecer quem Deus é, o que Ele fez, e Ele é o dono de tudo. É isso que estava faltando no povo de Israel, na sua verdadeira adoração. E digo mais, é isso que muitas vezes falta no coração do crente, hoje no século XXI. Falta o quê? Um espírito de gratidão, um espírito de saber aquilo que Deus é e também entender aquilo que Deus fez e faz todos os dias na nossa vida. Quando a vida começa a perceber isso, olhar para Deus e saber aquilo que Ele é, que Ele fez e continua fazendo dia a dia, a nossa vida tende a mudar e a entrar nesse ciclo que Deus espera de nós. Que nossa vida seja um pleno e perfeito sacrifício de gratidão. Versículo 15. E se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Então, e aí ele começa a partir do
versículo 14, dizer assim, olha, se oferecerem os verdadeiros sacrifícios de gratidão, estes sejam também resposta como uma verdadeira adoração. Então Deus irá ouvi-los no dia da aflição, da angústia, porque os sacrifícios que eram entregues de bois, enfim, de tantas coisas que as pessoas levavam até o templo, eram apenas, como eu disse antes, para cumprir deveres religiosos, não eram de gratidão. Era aquela coisa que muitas vezes tem dentro das congregações. Eu tenho que pagar para ter meus direitos garantidos. Se eu não paguei, não tenho direitos. Mas quem disse que você está pagando alguma coisa? Deus apenas está dizendo assim, você devolve porque eu já dei tudo. E essa devolução é de gratidão, porque Deus deu tudo que você tem e que você é. Se isso estiver no seu coração, que bom, você está de fato adorando a Deus em espírito e em verdade. Agora, se você tem no seu coração a concepção, eu tenho que pagar para estar em dia lá com a igreja, com meus deveres religiosos, aí eu vou ter direitos garantidos, você caiu na mesma ladainha, nas mesmice do povo do Antigo Testamento, adoração falsa. E Deus diz, eu sou testemunha contra vocês e virei julgá-los. Vejam que ele segue dizendo, porém Deus diz aos maus. Quem são os maus? Aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Especialmente aqueles que se ausentam da fonte de bondade que é o próprio Deus. Que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Porque eles são maus. E o sentido de maus no texto bíblico é daqueles que não querem saber de Deus. Uma pessoa que não quer saber de Deus, ela já está no outro lado, e só tem dois caminhos, o mal e o bem. A fonte de bondade e de bem é o próprio Deus. Então os maus não adianta eles recitar suas leis, porque eles estão do outro lado. Vocês não querem que eu os corrija e não aceitem as minhas ordens, diz Deus. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Veja que Deus agora está dizendo um julgamento contra as atitudes do povo que levava no dia de culto, de reunião, os sacrifícios, lá apenas para cumprir seus deveres, voltava para casa e a sua vida era uma vida de pessoas más. Como ele diz isso? Ele afirma que essas pessoas estavam sendo amigas de pessoas que eram ladrões, adúlteras, ou seja, a vida diária ela não tinha a mudança de mente, de vida, como Deus deseja que os seus filhos vivam. Versículo 19, vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Então, no dia a dia as pessoas eram ladrões, adúlteros, mentirosos, mas no final de semana, no dia de culto, estavam lá oferecendo sacrifício. Então, aí não tem podemos dizer, não temos a prática religiosa, não está de acordo com a prática diária de vida, de vivência da fé. E essa acusação que Deus traz ao seu povo. Estão sempre acusando seus irmãos, espalhando calúnias a respeito deles. Então veja que há fofocas, há calúnias com respeito aos irmãos de fé. Então isso Deus, ele aqui condena as pessoas que isso não é adoração verdadeira, é uma adoração falsa. Versículo 21, vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado, diz Deus. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreender num tribunal e mostrando assim, por causa disso, daquilo e isso, eu estou condenando vocês. Versículo 22. Voltando aqui à transmissão, deu um pequeno corte aqui. Olha o que ele diz no versículo 22. Estamos no Salmo 50, você que está nos assistindo. Abraço para Eli Silva Duarte, bom dia. Bom dia também Ivani Birhaus Ledebur, Traula Kunzmann, bom dia. Bom dia para Eléia Soares Matos também. E a Juscelda Mota Fuentes.
Versículo 23. Aqueles que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Veja que o versículo 22 e 23 resume tudo o que a gente falou aqui. Primeiro, versículo 22 diz assim, a conclusão do Salmo. Vocês se esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, nem sem que ninguém possa salvá-los. Por que Deus estava a fim de destruir o povo? Porque a sua adoração era da boca para fora. Ofereciam sacrifícios só para cumprir seus deveres religiosos e durante a semana, decorrer da vida, agiam como pessoas más. Praticavam roubo, adultérios, fofocas, mentiras, calúnias. Estavam prontos para retribuir o mal com o mal e por aí vai. Então a adoração ela não estava saindo do coração, era da boca para fora. Por isso que Jesus condena isso. O Salmo aqui, através de Asaf, é uma advertência contra a adoração falsa. E tantos outros textos bíblicos sempre nos acusam e nos chamam a atenção para que a nossa adoração seja assim em espírito e em verdade. Não adianta a gente ir para a igreja se aquilo não fizer diferença na nossa vida diária. Não adianta a gente adorar a Deus, estar todos os domingos no culto, ou quando houver culto, se aquilo não impactar na vida diária. E é essa acusação que é feita ao povo, lá que Deus estava enjoado dos sacrifícios que eles traziam, eram animais, eram bodes, pareciam que Deus queria comer aquilo, beber o seu sangue. Deus diz, eu não preciso nada disso, tudo é meu. Você não entendeu ainda a lógica da vida. É isso que Deus está acusando. E aí, ao final, ele vai encerrar dizendo assim, se você trouxer ofertas de gratidão, Deus nem está dizendo o que são as ofertas de gratidão. Primeiro é de um coração grato por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez e continua fazendo. Nós, como cristãos, sabemos que Deus fez algo por nós. Ele nos salvou. E dia a dia Ele cuida de nós, nos ampara e nos sustenta. Ali deve estar pautado a nossa adoração. E Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele será salvar esse povo que reconheceu que Deus é o Senhor, o Criador, o Mantenedor e o Salvador, que veio na obra e pessoa de Jesus. E aí a nossa vida muda. Se você entendeu isso, a nossa vida muda. Nossa vida começa a ficar mais leve, mais grata, mais coerente com a vontade de Deus. Você tem prazer de ir para a igreja, você tem prazer de ir para o culto, você tem prazer de ouvir sua palavra, porque ali é um encontro com o Senhor, aquele que te fez, que te mantém, que te guarda, que te abençoa dia a dia. E aí você oferta com gratidão, quando você entendeu isso. Primeiro Deus vem, abençoa, e nós apenas retribuímos e devolvemos aquilo que ele já é dele. E estava faltando no tempo, quando esse salmo foi escrito, e muitas vezes falta também hoje em dia, no coração de muito crente, de muitas congregações. Veja que Deus está chamando-nos a atenção. Ele, mais uma vez, falou ao nosso coração no dia de hoje que, de fato, a nossa adoração possa ser de coração. E o versículo 14, guarda no seu coração, que a gratidão de vocês seja o sacrifício que vocês ofereçam a Deus. E queremos encerrar mais uma vez, incentivando você assim ir para o culto, nesse intuito, assim ir para a sua igreja com alegria e gratidão, com muitos louvores no coração, pelas bênçãos que Ele tem dado à sua vida. E não seja só lá dentro, no culto, essa adoração, na hora do culto, mas também na sua vida diária. Você vai ver que a sua vida vai mudar, porque você vai entender que primeiro Deus veio para te salvar e Ele tem abençoado com tudo que você tem, mesmo seja pouco, mas é bênção de Deus. E se esta for a sua adoração, a vida vai mudar. E Deus vai sim se agradar da sua adoração. Muito bem, encerramos aqui então nosso estudo, Salmo 50, adoração e vida, que temos aqui no dia de hoje. Espero que você tenha gostado, compartilhe com os seus, e a promoção do dia de hoje é aquela que eu já disse.
Se você curtiu e se você compartilhar e marcar 3 amigos, você vai estar concorrendo a uma assinatura da revista Pense Nisso, alusivo ao aniversário da nossa web rádio Pense Nisso, que no dia 10 agora completou 5 anos. A gente fica muito feliz que nós estamos cada vez mais alcançando novos ouvintes. E nesses 5 anos, vamos atualizar aqui, vou te falar agora certinho, nós temos a alegria de sempre saber que tem pessoas sintonizando a nossa web rádio, tem pessoas junto conosco. Estamos agora com 132.899 ouvintes até então. Isso faz com que a gente sempre anime-se de estar aqui divulgando a melhor notícia: Deus salvou o seu povo. Então, em comemoração a isso, você sai ganhando. Participe aí, compartilhe esta live, curta, compartilhe e marque 3 amigos. É arroba o nome da pessoa. Tem que deixar o arroba na frente do nome para concorrer, tá bem? Importante que você também aproveite, faça isso e participe dessa promoção aí. Se você já é assinante, participe também, você vai ganhar uma segunda assinatura e você pode presentear para quem você quiser. É legal demais, vale a pena participar aí comigo, certo? Encerrando por aqui, mais uma vez, e esse estudo falou o nosso coração. Compartilhe sua igreja, seu departamento, lá no grupo do WhatsApp. Importante que você também faça isso para que mais pessoas aprendam e entendam o que é uma adoração verdadeira, que Deus deseja de nós, que venha do coração, que ela impacte a nossa vida e que ela também seja de uma vivência diária de fé, não somente que seja lá dentro do culto de 4 paredes, mas seja uma transformação de vida, é o que a gente espera. Certo? E também Deus espera, né? Obviamente. Abraço a todos, eu fico aqui com meu café, quer tomar café de qualidade? Não esqueça, chama lá Fitnisso Café no Instagram, vamos entregar onde você estiver. Você vai estar colaborando com os trabalhos do portasabertas.org.br, 10% para a igreja perseguida. Tome café de qualidade, você não vai se arrepender, é especial para você. Desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus. Até o nosso próximo encontro. Estaremos de volta sábado que vem. Não esqueça, compartilhe, curta, compartilhe, marque 3 amigos, você vai estar concorrendo. Sorteio terça-feira. Abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.